Números capítulo 24. O terceiro oráculo de Balaão, o quarto oráculo de Balaão e os últimos oráculos de Balaão. Fazer a leitura dos versículos finais do capítulo 23, pois trata do terceiro oráculo de Balaão, antes de iniciar o capítulo 24. Balaque disse a Balaão: Venha, deixe-me levá-lo a outro lugar, talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão para o topo do Peor, de onde se vê o deserto de Gesimon. Balaão disse a Balaque: Edifique-me aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou este oráculo: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com certeza. Quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas habitações, ó Israel. Como vales estendem-se como jardins que margeiam rios, como aloes plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com suas flechas os atravessam, com o leão e a leoa. Eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que o abençoarem, e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos disse: Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você os abençoou 3 vezes. Agora fuja para sua casa. Eu disse que lhe daria generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque: Eu não disse aos mensageiros que você me enviou, mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma de minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor, e devo dizer somente o que o Senhor disser? Agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo do que este povo fará ao seu povo nos dias futuros. O quarto oráculo de Balaão. Então pronunciou este seu oráculo: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu os vejo, mas não agora. Eu os avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as fronteiras de Moabe, ou as frontes de Moabe, e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado, mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá o governo, ele destruirá os sobreviventes das cidades. E, por fim, os últimos oráculos de Balaão. Balaão viu Amaleque e anunciou este oráculo: Amaleque foi o primeiro entre as nações, mas o seu fim será destruição. Depois viu os queneus e pronunciou este oráculo: Sua habitação é segura, seu ninho está firmado na rocha, todavia vocês, queneus, serão destruídos. Quando Assur os levar prisioneiros, finalmente pronunciou este oráculo: quem poderá viver quando Deus fizer isto? Navios virão da costa de Quitim e subjugarão Assur e Eber, mas o seu fim também será a destruição. Então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu o seu caminho. Então essa foi a leitura do capítulo 24 do livro de Números. Números capítulo 24. O terceiro oráculo de Balaão, o quarto oráculo de Balaão e os últimos oráculos de Balaão. Fazer a leitura dos versículos finais do capítulo 23, pois trata do terceiro oráculo de Balaão.
Antes de iniciar o capítulo 24. Balaque disse a Balaão: Venha, deixe-me levá-lo a outro lugar, talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão para o topo do Peor, de onde se vê o deserto de Gesimon. Balaão disse a Balaque: Edifique-me aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou este oráculo: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com certeza. Quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como vales estendem-se como jardins que margeiam rios, como aloes plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com suas flechas os atravessam, com o leão e a leoa. Eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que o abençoarem, e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos disse: Eu chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você os abençoou 3 vezes. Agora fuja para sua casa. Eu disse que lhe daria generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque: Eu não disse aos mensageiros que você me enviou, mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma de minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor, e devo dizer somente o que o Senhor disser? Agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo do que este povo fará ao seu povo nos dias futuros. O 4º oráculo de Balaão. Então pronunciou este seu oráculo: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu os vejo, mas não agora. Eu os avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as fronteiras de Moabe, ou as frontes de Moabe, e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado, mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá o governo, ele destruirá os sobreviventes das cidades. E, por fim, os últimos oráculos de Balaão. Balaão viu Amaleque e anunciou este oráculo: Amaleque foi o primeiro entre as nações, mas o seu fim será destruição. Depois viu os queneus e pronunciou este oráculo: Sua habitação é segura, seu ninho está firmado na rocha, todavia vocês, queneus, serão destruídos. Quando Assur os levar prisioneiros, finalmente pronunciou este oráculo: quem poderá viver quando Deus fizer isto? Navios virão da costa de Quitim e subjugarão Assur e Eber, mas o seu fim também será a destruição. Então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu o seu caminho. Então essa foi a leitura do capítulo 24 do livro de Números. Números, capítulo 24. O 3º oráculo de Balaão, o 4º oráculo de Balaão e os últimos oráculos de Balaão. Fazer a leitura dos versículos finais do capítulo 23, pois trata do 3º oráculo de Balaão. Antes de iniciar o capítulo 24. Balaque disse a Balaão: Venha, deixe-me levá-lo a outro lugar, talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão para o topo do Peor, de onde se vê o deserto de Gesimon.
Balaão disse a Balaque: edifique-me aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou este oráculo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com certeza. Quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como vales estendem-se, como jardins que margeiam rios, como aloes plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com suas flechas os atravessam, com o leão e a leoa. Eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que o abençoarem, e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos disse: eu chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você os abençoou 3 vezes. Agora fuja para sua casa. Eu disse que lhe daria generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque: eu não disse aos mensageiros que você me enviou, mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma de minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor, e devo dizer somente o que o Senhor disser? Agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo do que este povo fará ao seu povo nos dias futuros. O quarto oráculo de Balaão. Então pronunciou este seu oráculo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu os vejo, mas não agora. Eu os avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as fronteiras de Moabe, ou as frontes de Moabe, e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado, mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá o governo, ele destruirá os sobreviventes das cidades. E, por fim, os últimos oráculos de Balaão. Balaão viu Amaleque e anunciou este oráculo: Amaleque foi o primeiro entre as nações, mas o seu fim será destruição. Depois viu os queneus e pronunciou este oráculo: sua habitação é segura, seu ninho está firmado na rocha, todavia vocês, queneus, serão destruídos. Quando Assur os levar prisioneiros, finalmente pronunciou este oráculo: quem poderá viver quando Deus fizer isto? Navios virão da costa de Quitim e subjugarão Assur e Eber, mas o seu fim também será a destruição. Então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu o seu caminho. Então essa foi a leitura do capítulo 24 do livro de Números. Números, capítulo 24. O terceiro oráculo de Balaão, o quarto oráculo de Balaão e os últimos oráculos de Balaão. Fazer a leitura dos versículos finais do capítulo 23, pois trata do terceiro oráculo de Balaão. Antes de iniciar o capítulo 24. Balaque disse a Balaão: venha, deixe-me levá-lo a outro lugar, talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão para o topo do Peor, de onde se vê o deserto de Gesimon. Balaão disse a Balaque: edifique-me aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel,
Não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou este oráculo. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com certeza. Quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como vales estendem-se, como jardins que margeiam rios, como aloes plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com suas flechas os atravessam, com o leão e a leoa. Eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que o abençoarem, e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos disse: Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você os abençoou 3 vezes. Agora fuja para sua casa. Eu disse que lhe daria generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque: Eu não disse aos mensageiros que você me enviou, mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma de minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor, e devo dizer somente o que o Senhor disser? Agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo do que este povo fará ao seu povo nos dias futuros. O quarto oráculo de Balaão. Então pronunciou este seu oráculo: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu os vejo, mas não agora. Eu os avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as fronteiras de Moabe, ou as frontes de Moabe, e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado, mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá o governo, ele destruirá os sobreviventes das cidades. E, por fim, os últimos oráculos de Balaão. Balaão viu Amaleque e anunciou este oráculo: Amaleque foi o primeiro entre as nações, mas o seu fim será destruição. Depois viu os queneus e pronunciou este oráculo: Sua habitação é segura, seu ninho está firmado na rocha, todavia vocês, queneus, serão destruídos. Quando Assur os levar prisioneiros, finalmente pronunciou este oráculo: quem poderá viver quando Deus fizer isto? Navios virão da costa de Quitim e subjugarão Assur e Eber, mas o seu fim também será a destruição. Então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu o seu caminho. Então essa foi a leitura do capítulo 24 do livro de Números. Números, capítulo 24. O terceiro oráculo de Balaão, o quarto oráculo de Balaão e os últimos oráculos de Balaão. Fazer a leitura dos versículos finais do capítulo 23, pois trata do terceiro oráculo de Balaão, antes de iniciar o capítulo 24. Balaque disse a Balaão: Venha, deixe-me levá-lo a outro lugar, talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão para o topo do Peor, de onde se vê o deserto de Gesimon. Balaão disse a Balaque: Edifique-me aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou este oráculo: Palavra de Balaão, filho de Beor,
palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com certeza. Quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como vales estendem-se como jardins que margeiam rios, como aloes plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com suas flechas os atravessam, com o leão e a leoa. Eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que o abençoarem, e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos disse: Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você os abençoou 3 vezes. Agora fuja para sua casa. Eu disse que lhe daria generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque: Eu não disse aos mensageiros que você me enviou, mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma de minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor, e devo dizer somente o que o Senhor disser? Agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo do que este povo fará ao seu povo nos dias futuros. O quarto oráculo de Balaão. Então pronunciou este seu oráculo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu os vejo, mas não agora. Eu os avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as fronteiras de Moabe, ou as frontes de Moabe, e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado, mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá o governo, ele destruirá os sobreviventes das cidades. E, por fim, os últimos oráculos de Balaão. Balaão viu Amaleque e anunciou este oráculo: Amaleque foi o primeiro entre as nações, mas o seu fim será destruição. Depois viu os queneus e pronunciou este oráculo: Sua habitação é segura, seu ninho está firmado na rocha, todavia vocês, queneus, serão destruídos. Quando Assur os levar prisioneiros, finalmente pronunciou este oráculo: quem poderá viver quando Deus fizer isto? Navios virão da costa de Quitim e subjugarão Assur e Eber, mas o seu fim também será a destruição. Então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu o seu caminho. Então essa foi a leitura do capítulo 24 do livro de Números. Números, capítulo 24. O terceiro oráculo de Balaão, o quarto oráculo de Balaão e os últimos oráculos de Balaão. Fazer a leitura dos versículos finais do capítulo 23, pois trata do terceiro oráculo de Balaão. Antes de iniciar o capítulo 24. Balaque disse a Balaão: Venha, deixe-me levá-lo a outro lugar, talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão para o topo do Peor, de onde se vê o deserto de Gesimon. Balaão disse a Balaque: Edifique-me aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou este oráculo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com certeza. Quão belas são as tuas tendas, ó Jacó,
As suas habitações, ó Israel, como vales, estendem-se como jardins que margeiam rios, como aloes plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com suas flechas os atravessam, com o leão e a leoa. Eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que o abençoarem, e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos disse: Eu chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você os abençoou 3 vezes. Agora, fuja para sua casa. Eu disse que lhe daria generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque: Eu não disse aos mensageiros que você me enviou, mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma de minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor, e devo dizer somente o que o Senhor disser? Agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo do que este povo fará ao seu povo nos dias futuros. O quarto oráculo de Balaão. Então pronunciou este seu oráculo: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu os vejo, mas não agora. Eu os avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as fronteiras de Moabe, ou as frontes de Moabe, e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado, mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá o governo, ele destruirá os sobreviventes das cidades. E, por fim, os últimos oráculos de Balaão. Balaão viu Amaleque e anunciou este oráculo: Amaleque foi o primeiro entre as nações, mas o seu fim será destruição. Depois viu os queneus e pronunciou este oráculo: Sua habitação é segura, seu ninho está firmado na rocha, todavia vocês, queneus, serão destruídos. Quando Assur os levar prisioneiros, finalmente pronunciou este oráculo: quem poderá viver quando Deus fizer isto? Navios virão da costa de Quitim e subjugarão Assur e Eber, mas o seu fim também será a destruição. Então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu o seu caminho. Então essa foi a leitura do capítulo 24 do livro de Números. Números, capítulo 24. O terceiro oráculo de Balaão, o quarto oráculo de Balaão e os últimos oráculos de Balaão. Fazer a leitura dos versículos finais do capítulo 23, pois trata do terceiro oráculo de Balaão, antes de iniciar o capítulo 24. Balaque disse a Balaão: Venha, deixe-me levá-lo a outro lugar, talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão para o topo do Peor, de onde se vê o deserto de Gesimon. Balaão disse a Balaque: Edifique-me aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou este oráculo: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com certeza. Quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel, como vales, estendem-se como jardins que margeiam rios, como aloes plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão,
Suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag. O seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com suas flechas os atravessam, com o leão e a leoa. Eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que o abençoarem, e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos disse: Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você os abençoou 3 vezes. Agora fuja para sua casa. Eu disse que lhe daria generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque: Eu não disse aos mensageiros que você me enviou, mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma de minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor, e devo dizer somente o que o Senhor disser? Agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo do que este povo fará ao seu povo nos dias futuros. O quarto oráculo de Balaão. Então pronunciou este seu oráculo: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu os vejo, mas não agora. Eu os avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as fronteiras de Moabe, ou as frontes de Moabe, e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado, mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá o governo, ele destruirá os sobreviventes das cidades. E, por fim, os últimos oráculos de Balaão. Balaão viu Amaleque e anunciou este oráculo: Amaleque foi o primeiro entre as nações, mas o seu fim será destruição. Depois viu os queneus e pronunciou este oráculo: Sua habitação é segura, seu ninho está firmado na rocha, todavia vocês, queneus, serão destruídos. Quando Assur os levar prisioneiros, finalmente pronunciou este oráculo: quem poderá viver quando Deus fizer isto? Navios virão da costa de Quitim e subjugarão Assur e Eber, mas o seu fim também será a destruição. Então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu o seu caminho. Então essa foi a leitura do capítulo 24 do livro de Números.